Na nossa bolha sempre existe a discussão de se você precisa amar aquilo que você faz, se você precisa amar fazer código para ser um bom programador, se faz sentido trabalhar com TI, se você não ama a profissão. Então, hoje eu tava procrastinando e fazendo um trabalho muito sério de pesquisa aqui e acabei assistindo 3 vídeos no YouTube que me fizeram pensar bastante sobre isso. Enfim, eu assisti o Raul Sena falando sobre Ikigai, assisti esse vídeo aqui do Primogen We're So Back, falando sobre a IA resolvendo um problema que levou muito tempo para os engenheiros resolverem. E esse vídeo aqui do I was a 10x engineer, now I'm useless. Que é esse carinha aqui falando que a IA basicamente corroeu a capacidade dele de fazer código. Eu queria falar um pouco sobre esses 3 vídeos e abordar o tema de se TI você faz por dinheiro ou por propósito. E como sempre, né, eu não vou mentir pra vocês, não vou inventar historinha, eu vou falar abertamente, claramente que eu entrei na área por causa de dinheiro, quase que exclusivamente, tá? Na verdade, eu nem sei direito porque eu entrei na área. Eu fiz essa escolha quando eu tinha 16 anos de idade, sabe lá Deus o que passava pela minha cabeça nessa época. Eu lembro nitidamente de saber que o Zuckerberg tinha ficado muito rico com o Facebook e eu lembro nitidamente de saber que eu achava que eu não gostava de trabalhar com pessoas. Então parecia algo muito lógico, né? Enfim, puxando o gancho do dinheiro, se você tá afim de alavancar sua carreira e ganhar muito mais dinheiro, a patrocinadora do vídeo de hoje, a Usa, pode te ajudar nessa jornada, pode te ajudar nessa empreitada. Você tem que um dos países que mais paga engenheiros de software é, claramente, os Estados Unidos. É onde tem o maior mercado e os maiores salários. Se você olhar aqui, um salário entry level, né, um de entrada no Google nos Estados Unidos, tá em 200 mil dólares anual. Para sênior, 420 mil dólares anual é um caminhão de dinheiro. Antigamente, talvez você conseguisse que alguém patrocinasse o seu visto e fizesse o trâmite de conseguir um visto H1B para você. Hoje em dia, esse visto tem uma taxa de inscrição de 100 mil dólares, então praticamente nenhuma empresa vai patrocinar o seu visto H1B para os Estados Unidos. Mesmo assim, ainda é um país com oportunidades salariais gigantescas. E existe outro visto que você pode tirar, que é o EB2NIW. Esse é o visto de interesse nacional dos Estados Unidos, e para você ser elegível para esse visto, existem alguns critérios. Você precisa ter mestrado ou doutorado, ou bacharel mais, faltou 5 aqui, ó, 5 anos de experiência, ou habilidades excepcionais comprovadas, tá? Precisa ter pelo menos um desses 3. Tendo um desses 3, você pode vir aqui na Usa e agendar uma conversa gratuita com eles, para ver se faz sentido você tentar esse visto agora. A Usa tem um escritório em San Diego e um em Florianópolis, no Brasil, e um advogado licenciado no estado da Califórnia, então eles legalmente podem operar em ambos países. Não é um visto automático, tá? Você não vai ser automaticamente aprovado se você preencher um desses requisitos, mas a Usa consegue estruturar esse processo de ponta a ponta para você, caso seja isso que você queira fazer. Caso você queira tirar esse visto e, de fato, emigrar para os Estados Unidos e acessar um dos melhores mercados do mundo. Se você é um profissional qualificado, clica aqui no link na descrição e marca uma avaliação profissional com eles, totalmente gratuita, para você entender se vai fazer sentido para você ou não. Bom, e voltando nessa conversa aqui, né, como que foi a minha jornada com isso daqui? Eu acho interessante a gente falar isso, que muito no início da área, lá na minha faculdade, eu tava até meio perdido, até não queria muito trabalhar com tecnologia, porque, não sei, por algum motivo o ato de programar não me animava muito e tal, eu não era o maior fã daquilo. Eu até pensei em migrar de área para economia, que é algo que me interessava um pouco mais, mas aí eu trabalhei no escritório de investimentos e eu olhava em volta e eu via, cara, eu não quero o emprego de nenhuma dessas pessoas. Eu não queria o emprego dos meus colegas de trabalho, eu não queria o emprego dos meus chefes, eu não queria o emprego dos chefes dos meus chefes. Simplesmente não era um ambiente que eu queria estar por muito longo prazo, e nem era demérito do escritório, até era um ambiente bem agradável de se trabalhar. E dos escritórios que existem, acredito que era inclusive um dos melhores, pelo menos naquela época. Então, acabou que eu não migrei de área, porque na minha tentativa de migrar de área, eu encontrei algo que eu desgostava mais do que eu desgostava de programar. E eu pensei, bom, se eu tentei 2 coisas que eu achei que eu ia gostar e não gostei muito de nenhuma delas, eu vou tentar ganhar o máximo de dinheiro possível. Nessa busca por ganhar mais dinheiro meio sem propósito, eu acho que eu fiquei assim uns bons 3 anos da minha carreira sendo mais ou menos, pensar, eu diria que 15, 16, 17, 18, 19, não, um pouco mais, né? Até 2020 eu tava bem mais ou menos, tá? Eu meio que fazia aquilo que era necessário de mim e tal, e eu não me dedicava muito profundamente, assim, eu não tinha muitas ambições de melhorar muito, de me tornar um grande programador, de fazer muito dinheiro e tal. Mentira, a ambição de fazer muito dinheiro eu até tinha, mas os meus atos não eram condizentes com essa ambição. Então, em algum momento ficou muito claro pra mim que meu salário tava ali na faixa de uns 3 mil reais, que na época eu até achava bastante coisa, tá? Porque se você olhar o dinheiro de trás valia muito mais que o dinheiro hoje em dia, né? 3 mil reais comprava o quê? 1.000 dólares? Hoje em dia, pra você comprar 1.000 dólares, você precisa de 5.200. E o dólar de hoje também vale menos que o dólar de antigamente. Então, tipo assim, era um dinheiro que eu achava, honestamente, eu achava razoável, tá? Mas claramente eu ia ter que trabalhar a minha vida inteira
carreira e talvez até depois, né? Porque quem é que vai conseguir se aposentar ganhando 3 mil reais? Então, cara, eu tinha, tipo, meio que duas opções, né? Ou eu baixava a minha ambição e desistia totalmente de ganhar largas quantidades de dinheiro, ou eu aumentava a minha quantidade de esforço pra tentar me tornar aquele profissional que valesse a pena as empresas contratarem por mais dinheiro. E eu optei pela segunda opção. Foi um processo meio, como que eu posso dizer? Não é natural, mas ele foi um pouco até orgânico e eu tive bastante ajuda nisso, porque eu caí numa empresa e não foi nem muito mérito meu, foi meio sorte, assim, tipo, surgiu uma oportunidade, eu apliquei, aí a empresa me mandou um desafio pra fazer, eu me matei de estudar pra conseguir fazer aquele desafio numa linguagem que eu não conhecia muito bem, eu fiz o desafio, passei no desafio, durante o processo seletivo, eu falei, pô, eu não conheço esse framework, eu fiz isso porque durante o final de semana eu maratonei um curso de Django e tá aqui o teste de Django que vocês pediram entregue. Então talvez não esteja muito bom porque eu aprendi isso anteontem. E o entrevistador ficou muito impressionado com a minha capacidade de aprender rápido e ele me contratou, em parte, acredito que por isso. Não sei, não tô na cabeça dele pra saber por que ele me contratou. E eu caí de paraquedas numa empresa que foi, assim, fantástica pra mim. E conversando com outras pessoas que participaram dessa empresa, foi fantástica pra eles também. Nesse processo, eu tive um mentor que foi muito bom pra mim. Foi o grande Igor, hoje trabalha como... Eu acho que ele é sênior ou talvez tech lead já na Uber. E o Igor me ensinou muita coisa. E eu tá inserido ao lado de um bom mentor que me ajudasse a aprender mais coisas de código e tá num ambiente propício pro crescimento. Era realmente uma empresa propícia pro crescimento. Hoje em dia a empresa não existe mais, tá? Ela se chamava Jungle Devs. A Jungle não existe, a empresa acabou. Mas enfim, saudosa Jungle Devs. Foi uma empresa incrível. Esse carinha aqui, principalmente, e vários colegas, na verdade, dessa empresa, tá? Me ajudaram a gostar mais da área. O ânimo deles com programação era meio contagiante, assim. Tipo, eu acho que o craftsmanship, que eu não sei uma boa tradução pra português, mas, enfim, o artesanato por trás do software que a gente fazia e o prezar por uma boa experiência do cliente foi algo animador. E trazer direto os bons feedbacks do cliente pra gente, mostrar o impacto. Era uma empresa bem aberta também. A gente sabia o faturamento da empresa, a gente sabia se o faturamento estava crescendo ou não. A gente tinha metas de faturamento da empresa e tal. A gente via pra onde estava sendo direcionado o dinheiro da empresa e boa parte ia, logicamente, pros nossos salários, né? Tipo, eram números que faziam perfeitamente sentido. Enfim, nisso eu fui ficando melhor. Ao ficar melhor, eu fui criando mais gosto pela área, porque eu conseguia... Vou até tirar o nome do Igor, né? Coitado. Tipo, nada a ver o nome dele ali. Brigadão, Igor. Vamos colocar aqui, né? Melhoria. O ato de melhorar me deixava mais animado para estudar, porque eu tava melhorando. E tava sendo recompensado por essa melhora. Então, eu tava ganhando mais dinheiro. Eu tava aprimorando minhas habilidades. Eu tava ganhando aumentos dentro da empresa. Eu tava recebendo propostas de outras empresas. Eu tava conseguindo fazer coisas que antes eu não conseguia fazer. Eu tava conseguindo produzir software que antes eu não conseguia produzir. Tava conseguindo resolver problemas de clientes e ter impacto direto na empresa deles. Eu saí da posição em que eu tinha um mentor, eu era mentorado e eu era júnior para uma posição que eu era praticamente sênior dentro dessa empresa. Eu era um dos desenvolvedores back-ends principais em um projeto importante ali dentro. E esse ciclo de feedback positivo basicamente me deu um emprego na Austrália, o que foi absolutamente excelente para minha carreira. E, em parte foi mérito meu, em parte foi uma grandíssima sorte de eu cair no lugar certo, na hora certa, e eu tá preparado mentalmente para abraçar aquela oportunidade. Eu consigo imaginar que se eu tivesse entrado nessa mesma empresa, talvez um pouco mais novo, talvez não tivesse dado tão certo. Enfim, tudo isso para dizer que nessa minha busca por dinheiro, eu acabei criando um certo gosto pela área também, porque no final de contas eu gosto de ser bom nas coisas. Eu acho que se você assistiu algum dos meus 300 vídeos aqui no YouTube, você deve ter tido uma leve impressão de que eu sou um cara que preza por tentar ser bom. Muitas vezes eu não consigo, mas que eu vou tentar, eu vou. Tipo, tem 300 vídeos e eu tô tentando ser bom nesse negócio do YouTube, que nem é minha carreira de verdade, né? É tipo um side project que foi longe demais. E esse pensamento foi mais ou menos o que eu tive assistindo o vídeo do Raul, tá? Também me inspiro bastante neles, tá? Falo abertamente, gosto muito do que ele faz. Então, eu acho que você precisa gostar da nossa área pra trabalhar na nossa área? Não. Se eu falasse isso, eu seria hipócrita. Seria uma mentira, na verdade. Não é nem hipocrisia, é mentira mesmo. Eu não acho que é verdade. É tipo, claramente funcionou comigo. Agora, eu também aprendi a gostar. E eu acho que você aprende a gostar de muita coisa na sua vida. Mas tem também um fato que a gente não pode ignorar aqui. E o fato é que, enquanto eu tava na área meio que só por dinheiro, eu não tinha ânimo suficiente, eu não conseguia terminar um dia de trabalho difícil e continuar motivado pra estudar
estudar, e o fato de eu não gostar muito fez com que o meu teto financeiro fosse baixo, na verdade. O meu maior salário, enquanto eu ainda, na época em que eu acho que eu não gostava nem um pouco de programar, foi R$ 4.800. Na verdade, aqui eu acho que eu já gostava, tá? Acho que quando eu não gostava de programar mesmo, tava ali na faixa dos 3.000. Eu ia e voltava, na verdade, era uma relação meio complexa de indas e vindas com gostar da área e não gostar da área. Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo de verdade, quando eu comecei a me dedicar de verdade, porque eu gostava daquilo que eu fazia, eu via propósito, eu via sentido, eu via que eu tava ajudando clientes, eu tava ajudando pessoas, eu tava gerando valor, eu tava sendo bom. A real é que eu gosto de ser bom, cara, esse é o negócio, eu gosto de ser bom. E enquanto eu era ruim, eu odiava, agora é legal, pô, agora eu posso me achar. Agora eu tenho um elo alto aqui na programação, né? E eu sou tão crítico comigo mesmo que, cara, eu nem me acho tão bom assim, eu nem me acho tão bom quanto eu deveria ser. Eu acho que isso foi algo positivo na minha carreira também, né? Acho que você ser absolutamente crítico com você mesmo pode ser muito positivo. Não sei se é legal falar isso nos dias de hoje, que a gente tem uma preocupação muito maior, e deveria ter mesmo uma preocupação grande com saúde mental e tal, então não é muito legal eu falar que você deveria ser muito crítico com você mesmo, mas, cara, eu sou, na verdade, sou extremamente crítico comigo mesmo. Você, da sua casa, não tá vendo isso, mas eu fiz um dia inteiro de trabalho, agora são 7:30 da noite e eu tô gravando esse vídeo, então o que que isso te diz sobre mim? Bom, acho que você pode encontrar propósito ou criar propósito dentro da área. Eu acho que a nossa área inevitavelmente dá dinheiro, tá? Objetivamente falando, ainda é uma das melhores áreas, tá? Ela tá difícil de entrar, isso é fato, tá difícil de entrar, mas ela paga muito dinheiro. Agora, esse vídeo do Primeagen aqui, We're So Back, foi bastante interessante porque ele contou esse fato aqui, ó. Ele é um vídeo sobre esse tweet aqui, né? E esse tweet aqui é sobre esse carinha aqui, o Mitchell, que, cara, fundou a HashiCorp. Pouca coisa que esse cara fez, tá? Pouca coisa que esse cara fez. Você não sabe, a HashiCorp é a do Terraform, tá? Ele só fundou a empresa do Terraform, só isso. Bom, o cara que criou o Terraform teve um bug que eles falharam em consertar durante 6 meses. Deixa eu traduzir aqui para português, tá? E o Opus 4.6 falhou e custou $4 e não corrigiu o problema. Mas o Codex 5.3 com Extra High, inclusive já existe o 5.4 com Extra High, que é aparentemente o melhor modelo para código já lançado, resolveu o problema com, cadê o prompt? Esse prompt aqui, ó, até tá bem detalhadinho, tá? Ah, não, pera. Esse aqui é o prompt? Esse aqui é o prompt. O prompt é isso aqui pequenininho. O resto foi tudo Codex. Pode ver que ele fez... Nossa, ele fez bastante coisa aqui, o Codex. Enfim, ele falou que a melhor coisa que o Codex fez foi finalmente começar a ler o código-fonte do GTK4. Deve ser o sistema dele. Foi aí que eu acabei. E eu sabia que a resposta estava ali em algum lugar, mas não tinha tempo nem motivação pra fazer isso sozinho. Os outros modelos nunca chegaram a esse ponto. Os esforços do raciocínio mais básicos com a versão 5.3 também não. Mas o Extra High chegou lá. Acho que isso foi uma diferença crucial. A correção final ficou decente. Era pequeno, tudo em um único arquivo muito compreensível, tinha um bug que eu identifiquei, então eu limpei manualmente alguns estilos e tal. Mas fez um ótimo trabalho, definitivamente um momento de chega. Mas ao mesmo tempo uma sensação incrível porque agora a nossa próxima versão estável terá essa correção que eu pude aproveitar o tempo para trabalhar em outras correções ao longo do processo. Enfim, o Extra High conseguiu corrigir um bug que eles tinham por 6 meses. E aqui rolou muita discussão sobre, tipo, o Cash falou que quanto mais trabalho ele faz, mais trabalho ele acaba criando. Eu tenho sentido um pouco isso também, né? Parece que é uma árvore binária. Cada nodo que você abrem outros 2 nodos embaixo de coisas que você pode fazer pra melhorar a situação. Tem aqui uma discussão sobre os modelos sendo tão bons que, inclusive, o Ryan Florence também tem um currículo invejável. Esse cara que tem um currículo muito melhor que o meu e provavelmente o seu, fala que os próximos modelos que estão por vir provavelmente vão ser muito melhores e vão ser o último prego no caixão de escrever código à mão. E isso nos leva para esse último vídeo, que é esse camaradinho aqui falando que ele era um 10x engineer, né? Ele era um engenheiro 10x e agora ele é inútil. Que algo que acontece e linka um pouco com essa ideia que a gente tava falando aqui de propósito é que, tipo assim, como dev, você acaba... Na verdade, eu acho que toda profissão, tá? Você acaba inevitavelmente linkando ali a sua profissão com quem você é. Então você tem uma correlação muito grande entre profissão e a sua pessoa mesmo, né? Conversa com um médico pra você ver, cara. Tipo, quase todo médico que eu converso, que tem muitos anos de carreira, ele continua sendo médico fora do horário de trabalho. E a gente, como passou muito tempo escrevendo código e criando soluções, a gente se entende como pessoa que escreve código e faz soluções. E o que resta quando a IA é muito melhor que a gente nisso?
Segundo esse cara aqui, é complicado. Você pode cair numa crise de identidade, numa crise de propósito, que, tipo, existem dois tipos de engenheiro. O tipo de engenheiro que quer se livrar do código o mais rápido possível e entregar um produto legal na mão do cliente, e o tipo de engenheiro que não liga muito pro produto e quer enfiar a cabeça no código o máximo possível. Eu, ao longo da minha carreira, me tornei esse, o que não liga tanto pro produto. Se você vê o meu canal inteiro, é só eu falando sobre código no máximo de detalhe e nuance possível, e raramente eu falando sobre produto, e eu tô tendo que fazer essa mudança, cara. Eu tô tendo que me tornar algo muito próximo de um gerente. Não apenas tendo que gerenciar IAs, mas tendo que gerenciar pessoas também. E, novamente, se eu te falar que não parece que eu perco um pouco do propósito que eu tinha, eu também tô mentindo. Parece que eu perco. Parece que eu preferia o meu trabalho. Não, na verdade não parece. Eu claramente preferia o meu emprego quando eu lidava diretamente com código. Me sentia mais bom. Eu me sentia melhor. Eu me sentia que eu era muito melhor naquilo. Eu me sentia que era muito mais especial. E que eu conseguia especialmente fazer algo que ninguém mais conseguia fazer. E eu era especialmente valorizado por isso. As empresas brigavam por mim. E eu sinto que com os avanços da IA, você precisa perder um pouco dessa soberba de quão especial e único você é, né? E, embora eu tenha ganhado bastante mais dinheiro nesses anos, tá? Nesses 2 anos, eu não sei pra vocês, pra mim o número de oportunidades aumentou, não diminuiu, aumentou bastante, né? Eu não tô mais satisfeito com o trabalho que eu faço no dia a dia. Eu me sinto mais pressionado, com mais mudanças de contexto, tendo que correr muito mais atrás. Eu me sinto mais atrasado e todo mundo que eu converso também se sente muito mais atrasado. Como é que pode um bando de engenheiro que trabalha pra gringa e ganha tipo 60, 70, 80 mil reais estar se sentindo que tá ficando pra trás? Não parece fazer sentido, né? Pros meus colegas tudo, às vezes eu paro pra escutar o tipo de conversa que a gente tá tendo e eu penso, caraca, todos vocês são malucos, e de repente eu sou também. Esse é um daqueles vídeos que não tem conclusão. Acho que a conclusão fica aí pra você mesmo tirar. É ideal, né? No vídeo do Raul ali, ele fala da ideia do Ikigai, que é interessante você encontrar algo que você é bom, que você gosta de fazer, que você é bem remunerado pra fazer e que a sociedade precisa. Bom, o que eu vou te falar? A sociedade claramente precisa de software, tá? Nosso mundo atual não funciona sem software e a gente precisa de muito software mesmo. A prova viva disso é que, mesmo com as taxas de juro no mais alto que elas já tiveram na história não, né? Óbvio que não, né? Na história recente, desde 2008, talvez, nos Estados Unidos, as empresas continuam contratando, software continua sendo produzido, a IA permite que a gente faça muito mais software e, aparentemente, a demanda ainda existe. O mundo hoje em dia não funciona sem software, a sociedade claramente precisa disso. Eu me tornei mais ou menos bom em fazer isso, eu ganho dinheiro pra fazer isso e eu gosto de fazer isso, mas a tendência tem sido eu gostar um pouco menos, porque eu me sentia um pouco melhor fazendo código à mão, e agora eu não faço mais tanto código à mão, porque eu tenho que lidar muito com pessoas e com IAs e com reviews e com reuniões, e eu não sei, cara. Não faço ideia do que vai ser da gente. Essa parte do propósito aqui, sendo bem sincero, ela é a parte mais difícil, tá bom? Mas você também pode encontrar propósito fora do trabalho. Não é porque em 2018 eu não gostava de programar que eu não gostava da minha vida. Eu gostava muito, na verdade. Ainda gosto. Então acho que tem uma silver lining aí, né? Tipo, se tudo falhar, você ainda pode trabalhar num trabalho mais ou menos e curtir o dinheiro no resto da sua vida. E tá bom. E se você quiser uma ajuda pra ganhar mais dinheiro, uma das formas de fazer isso é você aprender a passar em processo seletivo. E é isso que eu já ensinei, cara, mais de 5 mil pessoas. Tá, eu ensinei mais de 5 mil pessoas a passar, basicamente, em entrevistas de Big Tech, através do estudo de estrutura de dados e algoritmos Elite Code, que Big Tech colabora muito Elite Code. Te ensino também a tração roadmap pra melhorar tudo aquilo que vem antes de você encontrar uma entrevista de emprego, então seu currículo, seu LinkedIn, buscar as empresas, etc, etc. Não apenas isso, te ensino os lead codes para entrevistas e te ensino a mandar bem numa entrevista de System Design. Por quê? Porque na época, anos atrás, eu era mais obcecado em ganhar dinheiro e eu estudei processo seletivo para entrar em empresas que pagavam mais. Esse é o resumo da história. E aqui eu entrego anos de estudo para você de mão beijada, tá? Se você quiser, todos os cursos do canal também vão estar na descrição. É isso, me conta aí. O que você achou desse vídeo maluco? Não sei, eu até gosto de gravar esses vídeos, mas eu não sei se vocês gostam de assistir eles, porque, tipo assim, é um vídeo que é meio, tipo, eu falando com o meu psicólogo, sabe? E eu não sei se isso tem tanto valor pra vocês.
Pra mim tem. É, pra vocês tem? Me conta aí, cara, se vocês verem muito valor nesse tipo de vídeo, tiver bastante view e tal, e vocês comentarem, pô, gostei muito, esse é meu vídeo favorito, eu posso falar mais disso daqui. Se vocês não gostarem tanto, aí, bom, não tem propósito nenhum, né? Eu faço esse canal, em parte é pra mim, mas na verdade eu sinto que é muito mais pra vocês. Claro, eu gosto de ter o canal, porque, obviamente, eu gosto de ser bom nas coisas, né? Eu gosto de ver número. Mas se as pessoas que apoiam esse canal precisam estar extraindo o valor do canal também. Senão eu fecho a câmera e eu arrumo um segundo emprego também, que provavelmente conseguiria fazer mais dinheiro.